A estrada que corta a mata entre duas pequenas cidades do interior sempre foi evitada depois das 10 da noite. Durante o dia ela parecia normal. Árvores altas dos dois lados, pássaros cantando e um silêncio tranquilo típico do interior. Mas à noite, o lugar mudava completamente. Os moradores mais antigos chamavam aquele trecho de a Curva do Assobio. Ninguém sabia exatamente quando o nome surgiu, mas todos sabiam o motivo. Quem passava por ali durante a madrugada às vezes ouvia um assobio vindo da mata. Não era um assobio comum, era lento longone. Parecia responder quando alguém fazia barulho. Muitos diziam que era apenas vento passando pelas árvores. Outros falavam que era algum tipo de pássaro noturno. Mas havia uma regra que todos repetiam para quem precisava passar por ali: se ouvir o assobio, não responda. Durante muitos anos ninguém levou isso muito a sério, até que algumas coisas começaram a acontecer. Primeiro foi um rapaz chamado Renato, que voltava de moto de uma festa em outra cidade. Era quase 2 da manhã quando ele entrou na curva do assobio. A estrada estava completamente vazia. Ele contou depois que ouviu um som estranho vindo da mata. Um assobio baixo, como se alguém estivesse chamando. Renato parou a moto por um momento e escutou melhor. O assobio aconteceu de novo, mais perto. Ele riu sozinho e resolveu brincar. Assobiou de volta. Por alguns segundos, não aconteceu nada. Então, o som voltou, mas agora vinha logo atrás dele. Renato ligou a moto imediatamente e saiu acelerando. Disse que, enquanto corria pela estrada, continuou ouvindo o assobio, acompanhando ele pela mata, sempre na mesma distância. Na manhã seguinte, ele foi encontrado em casa, sentado na varanda, olhando para o nada. Nunca mais falou uma palavra. Alguns diziam que era trauma, outros diziam que ele tinha enlouquecido. Mas havia um detalhe estranho. Desde aquela noite, Renato às vezes começava a assobiar sozinho. Um assobio longo, exatamente igual ao que vinha da mata. Depois dele, outras histórias começaram a surgir. Caminhoneiros juravam ouvir passos acompanhando o caminhão pela estrada. Motoristas diziam que, quando o assobio acontecia 2 vezes seguidas, algo corria entre as árvores. Mas a história que realmente transformou aquilo em lenda aconteceu anos depois. Uma professora chamada Marta voltava dirigindo para casa depois de visitar a irmã na cidade vizinha. Era tarde da noite e a estrada estava completamente escura. Quando chegou na curva do assobio, o carro dela começou a falhar. O motor morreu. Ela tentou ligar novamente. Nada. Foi então que ouviu o som, o assobio lento, vindo da mata. Marta congelou. Lembrou imediatamente das histórias que já tinha ouvido naquela região. Tentou ignorar e continuar mexendo no carro. O assobio veio novamente mais perto. Ela fechou os olhos por um momento e tentou se acalmar. Mas então, ouviu outra coisa. Um passo, algo pisando nas folhas secas da mata. Depois, outro passo. Outro. Como se algo estivesse andando lentamente na direção da estrada. Marta travou todas as portas do carro. O assobio aconteceu de novo. Agora, do outro lado da estrada. Ela virou o rosto devagar. Entre as árvores havia uma silhueta muito alta, imóvel. Observando, ela tentou ligar o carro mais uma vez. O motor finalmente pegou. Sem pensar 2 vezes, Marta acelerou e saiu dali o mais rápido que conseguiu. Quando chegou na cidade, ainda tremendo, contou tudo para um senhor muito velho, que trabalhava no posto de gasolina. Ele ouviu, em silêncio, depois perguntou apenas uma coisa: "Você respondeu ao assobio?" Marta disse que não. O velho suspirou aliviado. "Então, você teve sorte." Ela perguntou o que aquilo significava. O homem demorou um pouco antes de responder. Então disse algo que fez o sangue dela gelar. Antigamente, muito antes da estrada existir, aquela mata era território de um caçador que desapareceu sem deixar rastro. Dizem que ele se perdeu na floresta por dias, até começar a assobiar para tentar encontrar alguém. Mas ninguém respondeu. E dizem que ele nunca saiu de lá. O velho olhou para a estrada escura ao longe. O Quando alguém responde ao assobio, ele finalmente encontra companhia.
Marta sentiu um arrepio subir pela espinha. Mas o velho ainda não tinha terminado. Ele se inclinou um pouco mais perto e falou em voz baixa. O problema é que às vezes ele continua assobiando mesmo depois de encontrar alguém. Naquela mesma noite, quando Marta chegou em casa e entrou no silêncio da sala, pensou que finalmente estava segura. Mas quando estava quase dormindo, ouviu um som vindo da janela. Um assobio, baixo, longo. E agora, muito perto.